outro vício, né, da nossa economia, de tentar empurrar, né, tentar turbinar a economia com excesso de gastos, né? Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Fábio Bentes, economista-chefe da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Fábio tem 51 anos, ele está na CNC há 26 anos, atuou como professor assistente nas faculdades do IBMEC. É formado em Ciências Econômicas na Universidade Cândido Mendes, tem mestrado em Macroeconomia e Econometria pelo IBMEC. Também fez mestrado na University of Essex, no Reino Unido. Fábio, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, prazer falar com você, Hamilton. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 por videoconferência, em Brasília, em 9 de abril de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando, o endividamento das famílias atingiu o recorde, segundo dados da CNC. Por que esse movimento acontece? Basicamente é um comportamento esperado do endividamento das famílias diante do aperto monetário pelo qual a economia do nosso país passou nos últimos meses, eu diria até nos últimos anos. A gente chegou a praticar a maior taxa básica de juros em quase 20 anos e isso naturalmente produz reflexos sobre a capacidade de endividamento da população, sobre a capacidade de consumo da população também. A gente atingiu um recorde no endividamento, de fato, agora no mês de março. A inadimplência, embora não seja um recorde atualmente, se encontra num patamar muito elevado. Então, não chega a ser surpreendente essa safra de indicadores preocupantes, né, no que tange aí a capacidade de endividamento das famílias. Aliás, poderíamos estar colhendo até resultados piores se o mercado de trabalho não estivesse apresentando o dinamismo que tem apresentado nos últimos anos. De qualquer forma, é uma situação que preocupa porque ela pode desacelerar a retomada da economia, especialmente a partir do momento em que se esperava uma flexibilização da política monetária para 2026. E como a guerra no Oriente Médio pode impactar o orçamento das famílias? Pode, porque é um outro fator de pressão sobre o orçamento, especialmente as famílias de renda mais baixa. Embora essas famílias de renda mais baixa não tenham automóveis, enfim, não tenham veículo próprio, a maioria delas, elas consomem produtos que rodam, queimando diesel, serviços também que necessitam, né, dessa matriz de energia para chegar a essas pessoas, e isso tem uma capacidade muito grande, né? Um reajuste nos combustíveis decorrente de uma alta do barril de petróleo, por exemplo, que aliás já ocorreu, né, tanto no setor rodoviário quanto no aéreo. Isso tende a colocar mais pressão na inflação. E se a inflação fica pressionada, a qualidade do orçamento das famílias brasileiras acaba ficando mais prejudicada. Então, pode ser um fator adicional de incerteza essa retomada nas expectativas quanto à inflação, de alta da inflação daqui até o final do ano. A gente está ali muito próximo já do teto da meta de inflação para 2026 e é muito difícil cravar se a gente vai extrapolar nesse momento esse teto ou não. De qualquer forma, a inflação vai seguir pressionada ainda por um tempo até que esse conflito no exterior apresente algum tipo de desfecho. E quais medidas o governo poderia tomar para melhorar as condições financeiras das famílias? Um novo Desenrola Brasil, por exemplo, seria suficiente para esse ajuste? Olha, na verdade, uma nova versão do Desenrola, ela poderia sim produzir um efeito de curto prazo, no sentido de aliviar a situação de elevado endividamento, né, da população brasileira, mas não ataca a raiz do problema, né? Utilizar recursos do FGTS para isso, claro, alivia no curto prazo, mas a gente precisa pensar em soluções mais estruturais, de atacar a raiz do problema. E a gente já tem exemplos disso, né, na nossa economia. Antes da pandemia, o cheque especial era uma modalidade de crédito bastante utilizada pelos brasileiros. E o governo limitou, né, o juro no cheque especial. Acho que poderia se pensar em algo nesse sentido também, especialmente no que se refere
ao rotativo do cartão de crédito, que nesse momento é o grande vilão do endividamento. Então, aí você conseguiria produzir algum efeito de médio prazo e atacar a raiz do problema. E existe a barreira, o obstáculo de longo prazo, né, que passa inclusive pela educação financeira da população. Né? A maioria dos países do mundo, o consumidor não aceitaria pagar juros, não tomaria recursos, né, financiados a 400% ao ano, que seja 60%, que é a média da taxa de juros. Né? Então a gente precisa quebrar um pouco esse nosso padrão, né, de endividamento em taxas extremamente elevadas, que estão lá no fundo, na raiz mesmo do problema, associadas a um Estado também que é altamente deficitário e que, por isso, é, pratica patamares de juros historicamente elevados, como é o caso da nossa economia. O movimento da política monetária ele é correto, é tecnicamente embasado, mas o nível da taxa de juros no Brasil, isso precisa realmente ser repensado, porque uma coisa é você puxar os juros de 2% para 4%, coisa é você puxar de 7, 7,5% para 15%, né, como foi nos anos recentes, né, no passado recente. Isso acaba criando impactos bastante severos aí sobre o orçamento das famílias. Essa é a minha pergunta, né? As projeções de inflação indicam que ela vai ficar ali mais próxima do teto da meta este ano, né? Portanto, o Banco Central ele deve fazer um ciclo de corte de juros menor? É, na verdade, que os juros vão diminuir, o juro básico da economia vai diminuir, não resta dúvida. A grande dúvida nesse momento é quanto ao ritmo de redução, o fôlego dessa redução dos juros, e isso vai depender, em última instância, de um componente ainda bastante incerto, né? Que é qual vai ser o grau de repasse, os preços de energia, né? Especialmente de petróleo, para a nossa inflação. Um cenário é o conflito se resolver em 1 ou 2 meses, aí é um cenário mais positivo, vamos chamar assim. O ideal seria que não tivesse conflito algum, mas a gente não pode descartar também o cenário de uma guerra mais prolongada, de um efeito mais disseminado sobre a oferta de petróleo no mundo. Se isso se confirmar, certamente o ritmo de flexibilização da política monetária tende a ser menor. E o Brasil deve crescer menos nesse ano, segundo as estimativas dos analistas. O setor de serviços cresceu por 5 anos consecutivos, mas desacelerou um pouco ali no ano passado. O que devemos esperar do comportamento da atividade econômica, e em especial deste setor? Olha, ao longo do primeiro semestre, a gente já está aí no segundo trimestre, sem dúvida alguma, a tendência ainda é de alguma desaceleração. É um movimento herdado de 2025, quando a gente estava com uma política monetária bastante contracionista, né? E a gente sabe que movimentos da política monetária eles têm um certo lag, né? Uma certa defasagem para atingir a economia real. Então, se houver algum movimento mais significativo de retomada do crescimento, isso deve ficar para a segunda metade do ano, talvez para o último trimestre desse ano, assim, um movimento mais perceptível de retomada da economia. Mas o que vai ditar o ritmo dessa retomada, sem dúvida alguma, é a velocidade com a qual os juros vão cair no Brasil. Se essa velocidade for lenta, a tendência é esse movimento de retomada demorar um pouco mais. Tem um lado oposto que é a política fiscal, né? As medidas de estímulos do governo tendem a ter um efeito já no curto prazo para impulsionar a economia? Na verdade, é um outro vício, né, da nossa economia, de tentar empurrar, né, tentar turbinar a economia com excesso de gastos. Né? E isso acaba criando um choque entre as duas principais políticas, né, de gestão econômica, que é a política fiscal e a política monetária. Então, de um lado, o fiscal empurra a economia para frente mediante gastos públicos, programas do governo, enfim. E de outro, isso acaba gerando inflação com uma economia que tem a sua produtividade estagnada. E, de outro lado, você tem a política monetária tentando alinhar as expectativas de inflação, justamente para não anular esse efeito de expansão de gastos. O ideal seria que a gente tivesse uma política fiscal mais equilibrada. Né? A gente paga, de certa forma, hoje, um preço elevado, na forma de juros básicos elevados, por esse desequilíbrio fiscal crônico que o país apresentou desde 2014. Você pegar esse período todo para cá, mais de 10 anos,
a gente tem registrado praticamente só déficits, né, déficits no resultado primário das contas públicas, e isso é muito ruim. Não é por conta de uma inflação, uma expectativa de inflação de 4,3% ou 4,5% que seja, que a gente pratica taxas de juros de 15% ao ano, né? Então, em termos reais, a gente só está à frente aliás, a Turquia, o país onde se pratica a maior taxa de juros real do mundo. Segundo lugar vem o Brasil. Então, enquanto a gente não resolver esse problema fiscal, tornar o Estado mais eficiente, dificilmente a gente vai conseguir se livrar de taxas de juros tão elevadas quanto essas que a gente pratica. E no dia a dia das pessoas, isso acaba aparecendo na hora de financiar um automóvel, de comprar um item, bem de consumo durável no varejo, na hora de, enfim, de financiar um bem de um modo geral, né? Ou até mesmo um serviço. É dessa forma que esse desequilíbrio das contas públicas impacta no dia a dia das pessoas. O ideal seria que a nossa taxa básica de juros fosse de 3, 4, digamos 5% ao ano. Mas a gente está muito longe de alcançar essa realidade, infelizmente. O senhor tinha dito que a situação financeira das famílias só não está pior por causa do mercado de trabalho aquecido, né? Como é que a gente deve esperar a taxa de desemprego, a taxa de ocupação, o nível de ocupação aí, em 2026? A tendência é um resultado muito parecido com o do ano passado. Primeiro, porque não tem mais para onde o desemprego cair, né? A desocupação hoje em torno de 5, 6%. Não chega a ser pleno emprego, né? Mas é um cenário de grande aquecimento do mercado de trabalho, que se reflete, inclusive, na remuneração média, né? A massa de rendimentos também está crescendo acima da inflação, a inflação de 4, 4,5%, a massa de rendimentos crescendo 6, 7% ao ano. Então, esse cenário positivo do mercado de trabalho, é bom que isso esteja ocorrendo. Na realidade, ele ajuda a amortecer um pouco esse problema do endividamento, fazer com que esse problema não fosse ainda pior. A gente sabe que esses indicadores do mercado de trabalho, o cenário do mercado de trabalho, ele leva um certo tempo para virar, né, para inflexionar. Isso não deve acontecer esse ano, mesmo com a economia crescendo menos. A tendência é a gente ter ali uma taxa de desemprego baixa, um aumento da renda real da população, mas, por outro lado, a gente tem fatores pesando, né? A carga tributária altíssima, enfim, juros lá em cima, e isso acaba fazendo com que a gente volte sempre àquela velha analogia, né? Que o Brasil é um carro que anda para frente, mas anda para frente com freio de mão puxado. E esse ano é um ano eleitoral, né? Quais devem ser as principais discussões na área econômica e qual deverá ser a prioridade do governo eleito para a economia? Bom, na realidade, a gente sabe, né, até por conta das últimas eleições, que o debate técnico ele ficou muito prejudicado, né, pelo clima criado de polarização no Brasil, assim no mundo está assim, né, no Brasil não é diferente. Então, nosso papel, né, enquanto economistas, enquanto pessoas, analistas da economia, alertar, né, os candidatos, a população, né, para a importância de se olhar para a economia, para as condições econômicas, para que o país volte a crescer, na realidade, num ritmo maior do que esse apresentado nos últimos anos. Né? Que seria um ponto claro aí para ser atacado, especialmente em se tratando de um primeiro ano de um governo? Seria pensar na reforma administrativa. Né? A reforma tributária passou, nós tivemos reforma trabalhista e a reforma administrativa não andou. E se a reforma trabalhista, a reforma administrativa tivesse caminhado, a gente teria seguramente maior certeza de que a gente iria conseguir convergir para uma taxa de juros menor. Não se trata de cortar gasto público, necessariamente. Em alguns casos, isso até vai ser inevitável. Mas se trata de tornar a política fiscal, gastos, contas do governo, mais sustentáveis no longo prazo, né? Justamente para a gente poder aliviar um pouco o peso sobre a política monetária. Então, de forma mais técnica, o ideal seria que a gente aproveitasse esse período eleitoral, especialmente o início do próximo ano, para tocar mais uma reforma estruturante, que seria a reforma administrativa.
E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Fábio Bentes pela participação. Eu que agradeço, Hamilton, pela oportunidade. Até uma próxima. É sempre um prazer falar com você. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de abril de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.